Responda algumas perguntas. Desde quando o ser humano faz uso do conhecimento para viver e para produzir? Conhecimento é algo importante para a vida humana? Então, por que somente no final do século XX começamos a falar de gestão do conhecimento como algo estratégico para a produção que é realizada pelo ser humano? Essas questões, elas tomaram uma dimensão enorme porque nós produzimos mais dados e informações do que somos capazes de sintetizar. Um dos maiores problemas que enfrentamos hoje não é a falta, mas o excesso de informações disponíveis. Alguns dados estatísticos apresentam que essas informações disponíveis se dão, em média, 30% por meios formais e 70% por meios informais. Então é um volume avassalador de informações. Então essa é uma das questões nevrálgicas, né? No sentido de como é que nós enfrentamos essas questões, no sentido de excesso de informação disponível. E isso coloca a gestão do conhecimento no contexto fundamental na vida pessoal, na vida profissional, na vida das organizações também se faz igualmente importante. O grande elemento diferenciador nas organizações é o capital intelectual. Então, as lideranças, os mantenedores estão cada vez mais convencidos de que as pessoas são o maior patrimônio das organizações. Então, o maior ativo não é um ativo estrutural, não é um ativo imobilizado. O maior ativo são as pessoas, né? É o capital humano, é o capital intelectual. Dentro desse contexto, né, entendendo o capital humano, o capital intelectual como o maior ativo de qualquer organização, a reboque disso, o grande elemento diferenciador, que é a inovação. Inovação, querido, não vem de máquina, não vem de produtos, inovação vem de gente. Cada vez mais existe inovação num período temporal cada vez menor, né? Então, a questão da inovação no contexto da gestão do conhecimento é fundamental, no sentido de que possamos entender a inovação como grande elemento diferenciador das organizações, né? O grande diferencial competitivo e não comparativo, o diferencial competitivo se dá à medida em que essas organizações conseguem inovar. Nós vamos identificar quando esses produtos foram lançados e quanto tempo foi necessário para que este mesmo produto fosse utilizado por aproximadamente 50 milhões de pessoas. Então acompanhe essa linha do tempo. 1873, eletricidade, 46 anos. 1876, telefone, 35 anos. 1886, automóvel, 55 anos. 1906, rádio, 22 anos. 1926, televisão, 26 anos. 1953, forno de micro-ondas, 30 anos. 1975, computador pessoal, 15 anos. 1983, celular, 13 anos. 1993, internet, 4 anos. Como funciona a economia do conhecimento? Nós podemos afirmar que a economia do conhecimento segue uma nova lógica econômica. O conhecimento ele difere radicalmente de todas as outras commodities, né? De tudo aquilo que é padrão, né? De tudo aquilo que é comoditizado, porque não segue a teoria da escassez, né? É totalmente refratário a essa lógica da escassez. Em que sentido? Ao contrário, o conhecimento, a economia do conhecimento segue a teoria da abundância. Se vendemos alguma coisa, por exemplo, um livro, nós deixamos de possuí-lo. Com conhecimento é diferente. Mas por que é diferente? Quanto mais eu compartilho, mais eu tenho.
Quanto mais usarem, maior o valor. Então, se a gente for revisitar a questão dos ciclos, né? Quer dizer, detém o poder quem detém a posse da terra, detém o poder quem detém o capital. Hoje detém o poder quem detém informação, conhecimento. O poder está nas mãos de quem dissemina informação. Você coloca aí organizações que são verdadeiros ícones da pós-modernidade ou ultramodernidade, exatamente por terem esse potencial de organização de conhecimento, de organização do conhecimento no caos, por exemplo, que é a internet. A gente pode citar o Google, entre inúmeras outras organizações que se destacam exatamente pelo seu valor de disseminação, de gerenciamento de conhecimento. Importante também fazer a diferenciação de dado, informação e conhecimento. Nessa imagem que você vê piramidal, você tem lá no topo da pirâmide, e quanto mais você sobe para esse topo da pirâmide, maior o grau de abstração. Então vamos fazer uma rápida diferenciação de dado, informação e conhecimento, sobretudo. Dado entendendo como um conjunto de dados, um banco de dados, compilados, organizados ou não, enfim. E a informação? A informação é exatamente a possibilidade de uma transposição didática, podemos dizer, desse conjunto de dados, transformando esse conjunto de dados em informação. Só que a informação, ela tem uma característica ela é periférica, ela é orbital, né? Então ela não tem profundidade. Você tem ali um conjunto de informações, é um nível aí de superficialidade. E conhecimento? O conhecimento é exatamente a condição que se tem de apropriação da informação. No sentido de tornar esta informação parte do que você pensa, parte do que você fala, parte do que você sente. E é claro que é um processo dinâmico, é um processo dialético, de revisão, de refutação desse conhecimento de maneira permanente. Então, quanto mais você sobe essa estrutura piramidal, chegando aí a questão da sabedoria, o altruísmo, você tem um maior nível de abstração. Então, a gestão de conhecimento, ela lida com dados, lida com informação, lida com conhecimento. Gestão do conhecimento não é uma tecnologia, mas usa tecnologia. É uma metodologia, e metodologia vem de metos, de caminho, de trajeto, de jornada. Então é uma metodologia, não é um produto. Não funciona sem mudanças culturais e gerenciais. A grande dificuldade da gestão do conhecimento, atenção a essa questão, a grande dificuldade é transformar, é migrar de conhecimento tácito, aquele conhecimento que é pessoal, para conhecimento explícito, documento manualizado, documentado. Porque essa necessidade, dentro da espiral do conhecimento, dessa migração do conhecimento tácito para o conhecimento explícito. Exatamente para que a organização não fique refém daquele capital intelectual. Então, à medida em que se consegue migrar desse conhecimento pessoal, tácito, do profissional, documentando, manualizando, transformando esse conhecimento em conhecimento explícito, você dá corpo a esse conhecimento, tendo maior possibilidade de armazenamento, gerenciamento e disseminação desse conhecimento que antes estava no nível tácito, no nível pessoal de determinado profissional. Não podemos deixar de falar sobre Peter Senge, a quinta disciplina, a organização que aprende, elencando as 5 disciplinas do aprendizado. Então a gente vai fazer a apresentação bem breve, mas destacando questões fundamentais para que, nesse contexto, cujo maior ativo é o ativo intelectual, criar uma organização que tenha a condição de uma aprendizagem permanente, torna-se uma condição absolutamente imperativa nesse cenário de hipercompetição, nesse cenário em que as organizações se destacam pela condição
de geração de conhecimento pela condição de inovação. Então vamos às 5 disciplinas de maneira bem breve. Primeira disciplina, o domínio mental, a maestria pessoal. E como é que isso se dá? Através da aprendizagem permanente, o aprender a aprender, o domínio mental, a maestria pessoal, também através do chamado Personal Balance Scorecard, o personal balanceado, no sentido de indicadores pessoais balanceados, ligados à dimensão intelectual, ligados à dimensão física, ligados à dimensão espiritual, ligados à dimensão emocional. Então, até para essas questões pessoais, a gente tem a possibilidade de criar indicadores balanceados, aqui identificados como balanceamento pessoal, Outro vetor importante na questão da disciplina do domínio pessoal é a possibilidade de um painel balanceado pessoal que traduzam questões intelectuais, físicas, espirituais, emocionais. Então tudo isso contribui para essa maestria pessoal, que é uma primeira disciplina de aprendizagem. Uma segunda disciplina apresentada por Peter Senge na obra Quinta Disciplina, As Organizações que Aprendem, são os modelos mentais, no sentido de construção de novos paradigmas. Eu aproveito para citar o filósofo Thomas Kuhn, que sinalizava a questão do engessamento paradigmático. Então, numa realidade em permanente mudança, a necessidade de modelos mentais que passem por um processo de construção de novos modelos, de novos paradigmas, Ainda nessa disciplina de modelos mentais, a cultura da organização. Qual é a cultura? Qual é o modelo? Qual é o paradigma da organização? Isso tem que ser identificado para que haja maior propriedade na gestão desse conhecimento. Outra disciplina apresentada por Senge são os objetivos comuns, os sistemas inteligentes que se dão através da liderança, da visão compartilhada, do BSC, do Balance Scorecard, que vai da clareza, que vai sinalizar, apontar os indicadores através dos quais a produtividade vai ser acompanhada, vai ser mensurada e os resultados serão ou não alcançados. E também, ainda como objetivos comuns, eu acabei de sinalizar, os indicadores. A quarta disciplina apresentada por Senge é a aprendizagem em grupo, times de aprendizagem ou times de trabalho autodirigidos, também uma metodologia muito interessante de ser aplicada. Como componentes dessa disciplina, a sinergia, ou seja, os resultados transcendem o esperado, quando a gente consegue exatamente esse alinhamento entre as competências. Eu aproveito para citar um autor muito interessante, chamado Shakya Dizes, em que ele fala da complementaridade das equipes, que é segredo de sucesso. Então, criar essa complementaridade através da qual se gere sinergia, cujo resultado transcende o esperado. Aprendizado em grupo também através das melhores práticas. E, finalmente, a quinta disciplina, que é o raciocínio sistêmico, a visão compartilhada. E, dentro dessa disciplina, a gestão do conhecimento, capaz de produzir, documentar, gerenciar e disseminar conhecimento. E, sobretudo, também ainda como componente desse raciocínio sistêmico, dessa visão sistêmica, a visão integrada de processos, que rompe com aquela visão fragmentada, cartesiana, positivista, que dominou o século passado, para a necessidade premente dos dias atuais, do século XXI, que pressupõe essa visão integrada dos processos, rompendo com o modelo passado. A exigência hoje, dentro dessa quinta disciplina, é desse raciocínio sistêmico, a visão sistêmica da organização. Competência. Competência é exatamente a capacidade de transformar conhecimento, que se dá na dimensão intelectual do saber, habilidades, o saber fazer, e atitudes, do querer saber e do querer fazer. A conjugação de conhecimento, de habilidade, de atitude, gerando resultados para todas as partes interessadas. Interessante destacar que, na verdade, não basta só saber, nem saber fazer. Há
atitude é elemento fundamental para que esses resultados sejam gerados. Em resumo, os processos básicos da gestão do conhecimento são: primeiro, criar. Criar, gerar no sentido de gerar, adquirir, combinar conhecimento. Segundo processo básico, a manutenção desse conhecimento, que se dão através de processos como a identificação, organização, armazenamento desse conhecimento. Outro processo básico, compartilhar conhecimento. Como é que se dá esse processo? Através da socialização, da comunicação, da distribuição, do ensino, da transferência de conhecimento. E, finalmente, um outro processo básico dentro da gestão do conhecimento se dá através da renovação desse conhecimento, através da mudança, da melhoria, da expansão, do aprofundamento e também da adaptação desse conhecimento. Não esqueça que conhecimento é um processo dinâmico, é um processo dialético. Então, dentro desse contexto, a adaptação também é condição fundamental. Então, articulando aqui novamente, processos básicos da gestão do conhecimento: criação, manutenção, compartilhamento desse conhecimento e a renovação do mesmo. Esses processos são basais dentro da gestão do conhecimento. Sendo hoje o conhecimento o diferencial estratégico da produção, então é preciso tratá-lo com métodos, metodologias e ferramentas apropriadas. Ou seja, processar os dados, tratar informações, gerenciar conhecimentos. Dito isso, na próxima unidade falaremos sobre o papel da gestão de pessoas na gestão do conhecimento.